porque que se tem registro histórico, é a medicina mais antiga, que a gente consegue encontrar nas escrituras, que ela tem sinais dela lá nos Vedas, que são as 4 escrituras sagradas do hinduísmo, que embasam a filosofia do hinduísmo. O hinduísmo é uma grande filosofia que tem várias religiões dentro, tem várias visões dentro do hinduísmo, mas o próprio hinduísmo também é uma grande visão. Aí dentro tem subdivisões, vamos dizer assim, que estão lá nos Vedas. E também tem registros do Ayurveda lá, no uso de ervas, rotinas, medicinas, né, forma de viver, um estilo de vida que te traga saúde e que te possibilite um olhar para dentro, né, porque só quando a gente tem saúde a gente consegue buscar o autoconhecimento, buscar a espiritualidade, quando a gente está bem. Claro que a maioria das pessoas que a gente vê hoje em dia normalmente vão pela dor, né, então ou com uma doença, ou com alguma perda, que vão entrar no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade. Mas para a gente estar bem e poder avançar em práticas e conhecimentos mais avançados, vamos dizer assim, a gente precisa estar com saúde. Primeiro no corpo físico, né? E o Ayurveda é uma forma, né? O Ayurveda tem... os Vedas, eles dão sinais ali, né, do Ayurveda, das ervas, do uso, mas tem escrituras que são os tratados realmente do Ayurveda, que a gente considera que é o Ashtanga Hridaya, o Charaka Samhita, que são os tratados de medicina mesmo. Então ele explica lá que nem tem os tratados, hoje em dia tem a anatomia do Guyton, tem os tratados de fisiologia médica, esses aqui são os de fisiologia médica lá 5.000 anos atrás. Então, o Ayurveda foi também o que deu origem à medicina tradicional chinesa. E muitas outras medicinas, inspirou a medicina grega, né? E ela foi sistematizada. A gente tem muitas medicinas tradicionais. Tradicionais é de tradição, ou seja, que é mais antiga, né? A medicina atual é a convencional, é a moderna, que está aí há 200 anos. Então, tem muitas outras que são utilizadas por povos originários, por indígenas, né? Muitas se perderam porque não teve essa sistematização, esse passar por papel. E o Ayurveda teve isso e continua sendo atualizado. As escrituras continuam sendo atualizadas, né? E tem cada vez mais material aí, estão sendo difundidas pelo mundo, principalmente com a vinda do yoga para o Ocidente. Né? Então, muita gente faz um curso de instrução de yoga e aprende Ayurveda no curso. E assim foi se difundindo bastante. Mas Ayurveda significa ciência da vida. Então ele não fala especificamente apenas de saúde física, ele fala de como levar uma boa vida, de tudo que envolve isso, né? Desde o aspecto psicológico, o aspecto espiritual, fala de karma, até as práticas físicas, né? E tem então base nos 5 elementos, nos Pancha Mahabhutas. Pancha é 5, Maha grande, Bhutas elementos, os grandes 5 elementos que é terra, água, fogo, ar e éter. E eles se juntando, formam os doshas, que são as forças fisiológicas que atuam no nosso corpo. Tá? Então a gente vai ter terra e água, a gente tem Kapha, ou Kapha. Água e fogo, a gente tem Pitta. Ar e éter, a gente tem Vata. A gente tem os doshas, todos temos os 3 doshas, tá? A gente tem doshas que nos constituem, que é a nossa Prakriti, os que são nossos mesmo. De nascença, mas eles também vão mudando, porque em cada fase de vida a gente tem um dosha predominante. As crianças têm Kapha, que elas estão ali se nutrindo, juntando, né, matéria, estão crescendo. E aí, depois ali dos 20 aos 30, a gente tem um Pitta mais forte, que é esse fogo de fazer, de crescer, de ir para a vida. E a partir dos 40, principalmente menopausa na mulher, a gente tem Vata, que muitas mulheres emagrecem, né? A gente vai perdendo massa. Então, a gente tem o nosso dosha de constituição, que é
prakriti e a gente tem o dosha que pode estar em desequilíbrio ou em ênfase no nosso momento de vida, que é a nossa vikriti, tá? E a maioria das pessoas, na verdade, tem 2 doshas predominantes. A maioria. Tem gente que tem 3, né? Tridosha, a gente fala. A maioria tem 2 doshas predominantes e dos 2 tem um normalmente predominante ainda mais, tá? O éter é o espaço vazio. Tá, tudo bem até aqui? Sim? Então o dosha é a força fisiológica que atua no nosso corpo. São os humores biológicos, são eles que coordenam a nossa natureza, tá? Tanto mental, psicológica quanto física. E aí, capa é terra e água. Vamos pensar, a terra é pesada ou é leve? Pesada. Deixa eu usar outra caneta. Terra e água, é úmido ou é seco? Úmido. Água e fogo, é pesado ou é leve? A gente considera Pita mais pro pesado, tá? É quente ou é frio? É seco ou é úmido? Ah, é difícil, é assim. Pita, eu gosto de visualizar Pita assim. Você coloca a água numa frigideira que está quente ali no fogo. Explosivo, né? Seco, Ar e éter, seco ou úmido? Muito seco, né? Quente ou frio? Frio. Pesado, úmido. Tem algum repelente aqui? Alguém tem algum repelente? Tem repelente aqui no meio. Pode usar. Oi? Água é frio. É frio. Tem algum que tá falando aqui, seco, quente. É leve ou é pesado? Leve. Então tá. Então essas são as características que os doshas vão exercer tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, uma pessoa o kapha é o que nutre, o que traz estabilidade, tá? Nutrição, estabilidade. Deixa eu ver a palavra que eu usei aqui que eu não estou conseguindo lembrar. Vocês estão na página aí da Ayurveda? Aquilo que mantém as coisas juntas, né? Estabiliza, lubrifica, mantém, contém. Em equilíbrio, porque o dosha em equilíbrio ele é responsável por justamente manter essas forças funcionando no nosso corpo. Eu vou para uma próxima, porque está muito bagunçado já. Então, o kapha em equilíbrio. Estabilidade, nutrição. Em desequilíbrio, qual que é o desequilíbrio de nutrição? Ou daquilo que junta as coisas? Ou do pesado? Uma pessoa que tem, por exemplo, agravamento de kapha. Tem muito de kapha, tem muito de terra e de água, tem muito de lama. Uma pessoa que vai tender a engordar ou emagrecer? Engordar.
E o capa é conhecido por ser pessoas que têm uma fala mais lenta, que é mais amoroso. Então, vocês falando aqui na roda de abertura, às vezes a gente já consegue pegar aqui, talvez não a sua constituição, mas a força que está mais forte em você. Né? Uma pessoa que já fala, já uma coluna fala com mais firmeza, fala mais alto, mais gesticulado. Ou uma pessoa que fala mais baixinho, mais calminho, de uma forma mais amorosa, né? Então, essa forma é a de capa, né? A outra que eu falei, mais para fora mesmo, né? Mais organizada, mais quente, é mais para pita, por exemplo, tá? Capa. Retém líquido e acumula gordura. Então, em desequilíbrio vai ser uma pessoa com facilidade, de qualquer forma vai ser uma pessoa com facilidade a ganhar peso, né? E aí, como é que a gente entende os doshas e pode utilizar eles para nos guiar no dia a dia, né? Na nossa prática de saúde, na nossa prática diária? A gente entende, primeiro, é importante a gente saber a nossa constituição? Sim, mas é mais importante a gente saber a nossa vikriti, que são aqueles doshas que estão em ênfase. Por quê? Porque a gente precisa sempre estar equilibrando. Se eu tenho muito de um dosha, ele vai agravar. E aí eu vou ter desequilíbrios, patologias, doenças. Então, se eu tenho muito de capa, vou tender a ganhar mais peso. Em um nível psicológico e emocional, é uma pessoa que tende a terra, lama, depressão, tá? Ficar muito estável, parada, estagnar na vida. Então, eu tenho que estar olhando essas forças que estão mais presentes e estar equilibrando elas com as forças opostas. Então, por exemplo, eu vou comer comidas pesadas, se eu tenho capa, se eu sou capa ou se eu estou